E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Tainá. E hoje a gente vai falar um pouco para vocês aqui sobre qualidade de vida aqui em Portugal, sobre um pouco da nossa experiência aqui nesses pouco mais de 5 meses que a gente está aqui. Responder algumas perguntas também que mandaram lá no nosso Instagram. E contar um pouco para vocês o que a gente está achando, né? Tá um pouco difícil de gravar aqui porque a gente tá no sol, não tem Ray-Ban, nada. Nem tá sol, mas fico olhando pra câmera, atrapalha um pouco. Mas olha, tem um parquinho aqui atrás, é bem bonito. A gente veio num parque aqui perto de casa, muito legal. Gostoso pra fazer uma caminhada, só pra ficar sentado, curtindo. Tem uma igreja ali também, depois você mostra, né? Dá pra ver mais ou menos aqui. Bom, gente, começando a falar um pouco da realidade aqui de Portugal, as coisas não estão nada fáceis. Saiu umas notícias aí bem tristes de brasileiros que estão pedindo ajuda para poder voltar pro Brasil, por não ter dinheiro para passagem, ter vindo para cá com pouco dinheiro, né? Não teve planejamento financeiro, acabou chegando aqui, gastando todo o dinheiro que tinha e aí fica pedindo ajuda para voltar. Não tem como se sustentar, não tem lugar para morar, então assim, tá bem complicado. Eu li uma matéria de uma moça que ela falou assim, eu vejo na internet só as coisas boas, as pessoas só falam as partes boas, e depois ela veio pra cá com 3 filhos, o marido, ela tem um problema de saúde, ela tá de cama e ela tá pedindo ajuda pra voltar. Então assim, gente, o que a gente tá falando aqui é sempre a nossa realidade e a nossa opinião. Graças a Deus não tá difícil pra nós, né? Nós temos uma condição de vida muito boa aqui. Até acho que é melhor que a maioria. Acima da média. Mas o que a gente está tentando relatar aqui para vocês é a realidade do país, né? Devido a N situações, ainda reflete um pouco aqui em Portugal a questão da guerra na Ucrânia, a inflação que aumentou muito o preço de tudo aqui, principalmente dos arrendamentos, que acho que é o fator principal da galera não conseguir ficar por aqui, né? Arrumar um lugar para ficar. Exatamente. Não conseguir emprego, às vezes vem achando que vai ser mais fácil e acaba sendo um pouco mais difícil. Mas assim, não é uma situação fácil. No né? momento, né? No momento, Portugal está passando por até um pouco conturbado. Até mesmo os próprios portugueses têm relatado dificuldades, né? Pessoal tipo de 30, 35 anos que ainda mora com os pais, porque não conseguiu sair de casa por causa do preço do arrendamento. Aqui o salário, né, o salário inicial é muito baixo em relação à inflação que o país está vivendo. E aí até mesmo muitos portugueses acabam saindo do país, procurando outras oportunidades aqui na Europa. E se os próprios portugueses estão saindo do país, né, às vezes é complicado você falar, né, para brasileiros que têm um sonho de mudar de vida, para eles virem para cá, porque às vezes eles não vão ter uma condição tão boa quanto eles imaginavam. Claro que com muito esforço tudo é possível, né? Mas são situações que fogem do nosso controle, né? Porque igual eu tava... Hoje de manhã mesmo eu vi no Facebook, né? Os anúncios e tal. Tem pessoas que estão anunciando quartos por 500 euros, 550, sendo que o salário mínimo é 760. Nem isso ainda, acho que até menos. 700 e pouco, 700 é que era 705 e deu uma aumentada, né, esse ano. Mas assim, é uma coisa absurda eles cobrarem esse valor por um quarto, gente. E a maioria ainda dos quartos nem tem banheiro. Aí você tem que compartilhar banheiro, compartilhar cozinha, compartilhar tudo. Só vai ficar dentro do seu quarto, que você vai ficar sozinho. Então assim, 500 euros é muita coisa, E assim, tá bem difícil. E é o que o Rodrigo a gente fala, se você tá pensando em vir pra cá sozinho, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil você conseguir se manter aqui. Eu acho que até sozinho... Mesmo em quarto, eu acho que vai ser difícil. Né? Sim, porque se você conseguir arranjar um quarto bem barato... Sei lá, por até uns 250, 300 euros. Acho difícil, mas é bem caro ainda. Mas assim, eu acho que é uma situação bem melhor se você conseguir vir 2 pessoas, que os 2 trabalhem. Vai ser bem
uma qualidade de vida bem melhor. Na nossa situação aqui, que é eu e ela só, não temos filhos, não temos pet, nada, é mais tranquilo, né? Agora tem gente que vem, família, que vem já com a criança. E com um cachorro. Tem muitos apartamentos, casas, eles não aceitam cachorro e às vezes até criança. Eles já colocam até no anúncio. Então, assim, já tá difícil de você conseguir alguma coisa. E além de tudo, você não conseguir, achar mais dificuldade ainda para achar que você tem cachorro ou criança. É muito mais difícil. Eu vi gente falando que tá morando com o filho em quarto. Gente, não pode. Isso aí é contra a lei. Permitido, não é permitido. E assim, mas a pessoa não tem outra opção. Não tem outra opção. E aí ela vive nessa situação precária dentro de quarto. Sobre o custo de vida aqui, então tem aumentado, né? Tá um pouco alto devido ao fato do preço do arrendamento e o mercado também, o preço da alimentação subiu bastante. O preço de produto, assim, por exemplo, roupas, essas coisas subiu também, mas ainda assim a gente considera barato, né? Sim, bem mais em conta, Brasil. Muito melhor de comprar. Convertendo assim não tem nem comparação. É muito mais barato aqui. Tênis, roupa. E até a questão assim, de restaurante, tem uns que são bem em conta. Tem que não uns dá caros, pra ficar muito né? Convertendo, né? Não, sim, mas... Porque quem vive aqui não fica convertendo nada. Não, mas é uma comparação, a gente tá em falando relação... sobre uma comparação, o que vale a pena, né? Você estar aqui ou você estar no Brasil. Em relação à nossa realidade aqui e a nossa realidade no Brasil. Eu vejo que a nossa realidade no Brasil é melhor. Na questão da nossa realidade que a gente vivia lá no Brasil, que a gente tem, né, o nosso apartamento, a gente não paga aluguel, então já é muito melhor. Que aqui a gente dispõe muito da renda pro aluguel. Da renda não, do ordenado, né, que fala. Pro aluguel. Então, assim, lá a gente não pagava aluguel. Em questão, vamos supor que a gente gasta X de mercado aqui. Se a gente for converter pro Brasil, a gente consegue comprar muito mais coisa lá no Brasil. Assim, é caro? É bem caro, só que o valor que a gente paga aqui de mercado é um pouco alto. Porque a gente gosta de comprar coisas nossas, assim, que a gente gosta, enfim. A gente já tinha um padrão de vida lá no Brasil, né? E aí quando você vem pra cá, tipo, você vem pensando que as coisas vão ser até melhores, né? Do que a gente vivia lá. Então, é difícil você ter um padrão de vida e acabar se querendo diminuir, assim, né? sabe? Por exemplo, a gente gasta bastante com comida, não tem problema em comprar carne vermelha, que é caro aqui. Às vezes a gente compra carne vermelha para comer. Não é sempre, muita né? porcaria. Uma vez por semana, às vezes. Né? Não, uma vez por semana, mas também por questão da nossa alimentação, que a gente tenta manter a alimentação legal. Mas a gente não passa vontade, sabe? Exatamente. E, por exemplo, lá no Brasil, a gente saía todo final de semana para comer alguma coisa diferente, ou pedia iFood, né? Que aqui é Glovo. Então a gente sempre pedia um iFood, a gente sempre saía. E aqui a gente tem que escolher, não é todo final de semana que a gente sai. A gente tem que escolher uns 2 finais de semana no mês pra gente sair, gastar alguma coisa com comida ou com alguma roupa, enfim, com algum lazer, né? Mas assim, em relação de lazer, lá no Brasil a gente tinha bem mais. A gente saía bem mais e a gente tinha uma qualidade melhor. Então, assim, a nossa realidade é diferente. A gente vivia melhor no Brasil do que aqui. Mas eu sei que tem muita gente que vive muito melhor aqui do que vivia no Brasil. São realidades e realidades, gente. A gente tá falando da nossa. Aí eu vou ter que cortar um pouquinho. Por que a gente veio, né? Só para explicar. A nossa realidade era muito melhor no Brasil, sim. Mas a gente veio porque eu comecei a trabalhar lá do Brasil para a empresa daqui. E era uma regra, né? Você ter que vir para cá. Então é por isso que a gente veio, né? Então não tem como fugir, por exemplo, do preço dos arrendamentos daqui. Infelizmente aconteceu nesse período que teve que vir para cá, né? Pegar essa alta dos arrendamentos, pegar essa alta da inflação e tudo mais. Essa é a realidade, assim, não dá pra gente negar que tá difícil. Se tá difícil, assim, por exemplo, não é que tá difícil pra nós, não tá difícil, é que a gente se resguarda, né? Porque a gente tá num país que a gente não conhece muita gente.
Ninguém praticamente. Conhece o pessoal lá da empresa e quase é isso. Aí a gente tá vivendo essa situação de ter um contrato de aluguel que é com tempo determinado. Então a gente teve que passar boa parte dos meses subsequentes quando a gente chegou, guardando dinheiro para um próximo arrendamento, né? Essa situação que a gente está tendo. Então nesse período a gente teve que diminuir o nosso padrão de vida, diminuir o nosso lazer para poder guardar dinheiro para na próxima oportunidade de alugar uma outra casa, né? Quem sabe como é que tá a situação aqui. Exatamente. Eu me perdi no pensamento. Bom, falando também um outro ponto muito importante assim é a questão emocional. Você tem que estar com o seu emocional muito bem preparado aqui. Se você for muito apegado à sua família e seus amigos, né? Como a gente é. Sim. Então, assim, é bem difícil ficar longe, tem a questão da saudade e tudo mais. Então, assim, dependendo de como for, acaba sendo prejudicial para você mesmo. Se você não conseguir construir uma amizade aqui, não ter amigos, você precisa sempre estar esparecendo a cabeça para não ficar pensando muito, né? Porque senão é difícil, é complicado. Ainda mais que todo final de semana a gente saía com os nossos amigos, com a nossa família, a gente se via sempre. Então, pega bastante essa parte emocional. Você tem que estar bem alinhado com o seu objetivo aqui. O que você veio fazer, o que você quer proporcionar para sua família, se você é uma qualidade de vida melhor. Então, você tem que estar sempre no foco, né, do seu objetivo, do que você veio fazer aqui no país. Sim, a gente esperava quando veio para cá que as coisas fossem mais fáceis no sentido de menos burocracia, sabe? Por exemplo, do fato do reagrupamento familiar da Tainá. Eu peguei o cartão muito rápido por causa do agendamento no CEF que foi feito lá do Brasil ainda, com o processo do visto. Mas no caso dela, ela depende do CEF aqui e por causa da pandemia ajuntou um monte de processo lá de manifestação de interesse. Tá muito atrasado. Muito atrasado. Eles estão dando uma prioridade nisso agora, mas eles pararam de atender reagrupamento familiar. Nossa, é uma loucura. Então é difícil, porque não dá para sair aqui do país. Por exemplo, a gente podia ter oportunidade de viajar aqui para a Europa, né? Tem voos, por exemplo, que são muito baratos. Dá para você viajar para Espanha, para França, sei lá, conhecer outros países aqui da Europa que são por perto. Mas por causa dessa situação não dá, né? Como é que a gente vai sair aqui do país com a possibilidade de não voltar? Tipo, da minha parte tá tudo bem, mas e a Tainá, minha esposa? Não tem como, né? Imagine, sair assim, daí ela não pode entrar de volta. Aí ferrou. Exatamente. Entendeu? E tem também, parece que agora novos vistos, né? Que você consegue até vir já com tudo certinho do Brasil. Então, se você tá pensando, dá pra dar uma pesquisada aí. Bom, agora a gente vai responder umas perguntas que mandaram no meu Instagram. Se você não me segue, segue lá. Vou deixar aqui embaixo. A cara do outro. Então vamos lá, responder as perguntinhas do meu Instagram. Tá, mandaram aqui. Qual o maior desafio de estar aí pra você? A saudade. Saudade, muito difícil. Tá longe da família, longe dos nossos amigos lindos, beijos, saudades. Muito, muito difícil. Lugar mais lindo que já visitaram? Pra mim foi no Porto. Lá no Porto também. Foi no casamento da nossa amiga. A vista é maravilhosa, nossa. Já postou algumas fotos lá no nosso Instagram. É muito lindo lá. A vista é maravilhosa. Foi um dos mais bonitos que a gente já foi, né? Mas aqui tem muitos lugares bonitos. Ponte Dom Luiz, as margens do Rio Douro. Acho que é isso. Chiquérrimo. Já se adaptaram à língua? Eu não. A língua é a mesma, mas eles falam com muito sotaque aqui, né? É muito peculiar. E palavras diferentes também. Algumas palavras são diferentes. Eu já tô acostumado, porque eu tô na convivência já faz um bom tempo, então eu tenho mais facilidade, mas sei. Eu não muito. Não muito, eles falam muito rápido. A comida é igual do Brasil? Não, definitivamente não. Não. É bem diferente, a gente sente muita saudade. Muita coisa que não tem. Tem muita coisa que é similar, mas não é igual. Não tem como. A comida do Brasil não tem igual. É muito melhor. Sim, muito melhor.
O que mais gostam de fazer no tempo livre? A gente gosta de sair, né? Sim. Conhecer os lugares novos, e Comer. A lazer é conhecer restaurantes diferentes. Perguntar se a gente já comeu pastelzinho de Belém. Por incrível que pareça, não. Eu não gosto. Já experimentou? Não. Então. Eu também nunca experimentei, mas a gente ainda não comeu. Como foi a adaptação de vocês? Foi bem difícil no começo. Foi. Muitas coisas diferentes, tipo assim, que as casas são diferentes. O frio também, nossa senhora. A gente Bem gosta frio. mais do calor, né? Sim, bem Então frio. é muito frio. É difícil, mas A comida também no começo foi um pouco difícil, é a mas... principal, acho, né? Nossa. Foi um pouco difícil, assim, pra fazer e tudo mais. Achar coisas que a gente gostava, né? Porque no mercado não é a mesma coisa aqui no Brasil, não são as mesmas marcas. Então, muita coisa a gente ia procurar e não achava, era bem complicado. E aí a gente se irrita, né, no começo, até a gente achar o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Vai achando que é similar, né? Exatamente. Tipo, eu amo café, o Rodrigo também. Nossa, a gente E comprou a gente, além do café que a gente comprou que não era legal, a gente não achava o coador, né, que fala? Não é o suporte pra colocar o filtro de papel. A gente demorou, sei lá, bastante 2 tempo. semanas, sei lá, uma semana. A gente não achava nos mercados, daí procuramos na internet, daí via onde comprava. Aí que a gente achou no Continente. Até fazer o primeiro cafezinho aqui, né? Gostoso, demorou um pouco. É isso aí, gente. Essa é a nossa opinião, a nossa realidade aqui em Portugal até o momento. E esse foi o vídeo de hoje. É isso? É isso. Então não se esquecem de se inscrever no canal, deixar uma curtida pra gente que ajuda bastante. Deixe seu comentário, o que você acha, o que você achou desse vídeo. E é isso, né, More? É isso. Bora pro próximo. Se inscreve aí. No próximo a gente vai tentar trazer outros conteúdos legais aí pra vocês. Compartilha com seus amigos, com todo mundo, que ajuda bastante. Tchau!